Para começar, eu queria perguntar uma parada para vocês. Alguma vez vocês já fizeram alguma coisa ou deixaram de fazer com medo do qual seria o resultado de vocês, achando que Deus ia ver isso e dar uma punição, ou Deus ia ver isso e dar uma bênção para vocês? Para ficar um pouco mais visível, vou contar uma história que aconteceu comigo. Em 2015, eu estava no meu ano de vestibular. Sou um pouco mais velho do que eu penso, às vezes, quando eu percebo isso, que em 2015 eu já estava fazendo vestibular. E aí, em 2015, teve o primeiro retiro do UP. E aí, durante esse primeiro retiro, eu estava de mudança em casa. Meus pais estavam fazendo a mudança. E aí, quando eu fui para o retiro do UP, eu estava morando em uma casa. Quando eu voltei, eu estava morando em outra. E essa outra casa fica em Itacoatiara. E eu, no terceiro ano, tinha acabado de começar a surfar. Tinha acabado de conhecer várias pessoas da praia e tudo mais. Um amigo meu aqui da igreja também tinha acabado de começar a surfar. E aí, quando eu voltei do retiro, eu pensei assim, eu não vou para a praia até o final do ano, até eu fazer o Enem. Eu vou me manter firme, não sei o quê, eu vou estudar todo dia. Mentira, eu não pensei isso. Eu pensei assim, eu vou para a praia todo dia até o final do ano, com o máximo de vezes que eu puder. E aí, qual foi o resultado disso? Esse meu amigo que não estudava na mesma escola que eu estudava de manhã e ele à tarde, ele fugia da escola à tarde para ir surfar comigo todo dia à tarde. Esse amigo é daqui da igreja, eu não vou falar o nome dele. Na verdade, só vou falar que ele se chama Pedro e toca a bateria no gol. Qual dos três é? Vocês descobrem aí, tranquilo? Mas aí ele fugia da escola, cara, para ir surfar comigo, todo dia. Desde julho até novembro, a gente indo para a praia todo dia, nós dois no terceiro ano. E aí chegou na semana do Enem, eu pensei, vou fazer um jejum, vou orar, fazer devocional firme essa semana, que Deus vai me abençoar na prova e eu vou passar, cara. E aí, uma coisa que eu esqueci de falar antes, na verdade, é que fique claro que isso é um exemplo de não ser seguido, tá? A gente vai ver aqui mais pra frente que isso é uma parada que a gente não deve fazer. Então, eu pensei isso e aí fiz o Enem. Resultado, misericórdia de Deus, eu passei. Mas não foi pelo meu mérito, ou não foi porque eu fiz uma coisa que agradou a Deus e aí Ele me deu isso como retribuição. E aí, esse texto que a gente vai ler, qual o contexto dele? A gente já está aprendendo um pouco sobre essa carta de Gálatas, mas eu queria voltar um pouco com vocês no capítulo 1 e ler do verso 6 até o 9, porque isso que a gente vai ler hoje tem tudo a ver com isso aqui. Olha o que Paulo fala. Admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daqueles que pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Cara, o que Paulo está falando aqui é que ninguém tem o direito de mudar nada no evangelho. O que Paulo está falando aqui é que se eu, hoje à noite, falar alguma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com o evangelho que Jesus mostrou, cara, que eu seja amaldiçoado essa noite aqui. Então, cara, a gente às vezes passa por algumas situações na vida que a gente pode achar que isso veio de Deus, só que isso não vem de Deus. Nessa semana, por exemplo, do Enem que eu fiz o jejum, achei que eu estava bemzão com Deus nessa semana, fazia devocional mais longa, em vez de ler, 2 capítulos, eu lia 5 capítulos, e achava que estava top. Só que, cara, essa sensação no meu coração era uma situação de tranquilidade, achando que Deus ia me retribuir, que Ele ia me dar essa bênção. Ou a sensação no meu coração é, às vezes, se eu não fizesse isso, Deus ia me punir fazendo eu não passar no vestibular. Cara, isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. E o que acontecia em Gálatas é justamente isso. Eles estavam começando a achar, de novo, depois de receberem o Evangelho, de viver aquilo, eles começaram a achar de novo que o Evangelho era aquele conjunto de regras. Circuncisão, guardar o sábado. E, cara, não é assim. No Antigo Testamento a gente já sabe que só tinha uma pessoa que tinha acesso a Deus. Essa pessoa só podia fazer isso uma vez por ano, num lugar específico. Cara, hoje a gente está aqui diante desse evangelho. Eu e você, a gente tem acesso a isso, cara, a gente tem que aproveitar isso. E aí vamos ver o que ele fala lá no texto. Antes, vocês que não conheciam a Deus eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. E aí, cara, Paulo está falando justamente disso que eu acabei de falar, desses ritos, desses
processos mesmo que eles faziam antes da vinda de Jesus, de guardar o sábado, de fazer a circuncisão. Só que, cara, a gente sabe que hoje, depois de Jesus vir, depois dele morrer, a gente não precisa disso. A gente tem acesso livre a ele. E aí esse texto ensina várias lições para a gente, só que essa noite eu separei 3 aqui para a gente ver. E a primeira delas é que a gente não pode voltar a ser quem já fomos um dia. Olha o que ele fala no versículo 8. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando a fazer aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por ele outra vez? Cara, aqui Paulo está falando mais em relação ao fariseu, ao legalismo bíblico e tal. Só que, cara, hoje em dia a gente pode fazer a mesma coisa que eles faziam antigamente. Hoje em dia a gente não vê mais fariseus nem nada, mas às vezes nós somos esses fariseus. A gente faz isso de outras formas. Às vezes achando que, por exemplo, você não fez a devocional ontem e você acordou hoje e sua mãe brigou com você. Pô, foi porque eu não fiz a devocional ontem, eu tenho que fazer devocional para manter um relacionamento bom com minha mãe. Cara, não tem nada a ver com isso. A gente tem que fazer devocional, a gente tem que manter um relacionamento íntimo com Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez na cruz pela gente. Então, Deus está mostrando aqui que Ele não faz um sistema de metas com a gente, entendeu? De que, pô, você precisa ler a Bíblia 30 vezes no mês. Não leu essas 30, você vai ser punido nessa área aqui da sua vida. Ou então você leu essas 30 e orou 3 vezes por dia, pô, então você vai ganhar esse bônus aqui nessa área. Cara, não é assim. A gente precisa lembrar todos os dias que a gente adora Jesus simplesmente por quem Ele é. E aí a segunda lição que a gente tira é que o mais importante da gente conhecer a Deus é saber que somos conhecidos por Ele. E aí no verso 9, Paulo fala assim, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos. E aí, o que isso mostra pra gente? Nesse contexto, esse ou melhor de Paulo, ele não está falando tipo assim, pô, isso aqui é uma bateria, ou melhor, isso aqui é um microfone. Ele não está falando isso. Ele está falando, vocês conheceram a Deus, isso é verdade. Só que mais importante do que isso, vocês foram por Ele conhecidos. E, cara, isso aqui muda completamente. Porque, cara, quando a gente tem o nosso coração longe de Deus, a gente tem total naturalidade em esquecer as coisas dele, em virar as costas para ele. E aí, Paulo mostra que não é assim. Deus conhece o nosso íntimo. Deus conhece o nosso íntimo. E aí, qual é o ponto que a gente chega aqui? Isso é um relacionamento, cara. Eu sou viciado numa banda chamada 21 Pilots. Não sei quantos daqui conhecem, mas eu sou fissurado nessa banda. Aonde eles estão fazendo show, eu sei que eles estão fazendo. Quando eles lançam um clipe, eu sei exatamente porque as cenas do clipe foram gravadas daquele jeito. Eu sei tudo sobre a banda que vocês possam imaginar. Mas, cara, eles não sabem nada de mim. Se acontecer alguma coisa comigo hoje e eu morrer hoje, eles não vão saber. E pior, se eles souberem, desculpa, o Clóvis está aí, desculpa o erro, qualquer coisa. Mas, cara, se eles descobrirem isso, vamos falar assim, cara, eles não vão se importar. Se falarem para eles assim, ó, um jovem lá do Rio de Janeiro, do Brasil, tal, estava pregando hoje numa igreja, saindo de lá, pô, faleceu. Eles vão olhar e vão falar, poxa, que triste, e vão seguir a vida deles normal. Os shows deles vão continuar, as músicas vão continuar, o trabalho vai continuar, a vida deles pessoal vai continuar. Mas, cara, isso eles não me conhecem e mesmo se soubessem de mim, não se importariam. Só que Jesus conhece a gente. Só que Ele não conhece só o nosso lado bom, Ele conhece o nosso pior lado, cara. Ele sabe tudo que eu penso de mal, Ele sabe tudo que eu já fiz de errado e mesmo assim Ele me ama e Ele te ama. Então, cara, você acha que se alguém te conhecesse e aí você expusesse para essa pessoa todos os seus erros, todos os seus pontos fracos, todos os pensamentos que às vezes você já teve sobre essa pessoa, totalmente errados no seu coração, você falasse para ela, você acha que ela te amaria mesmo assim? Cara, eu tenho certeza que não, mas, cara, Jesus ama a gente mesmo assim. E aí, cara, isso leva a gente para a terceira lição, que resume tudo isso que a gente falou. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Aí o verso 11 mostra isso. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. E aqui Paulo não está falando, por exemplo, pô, cara, a viagem foi mó cansativa, eu vim aqui, pô, foi inútil isso? Ou então, pô, sei lá, foi tão desgastante falar para vocês, isso não valeu de nada? Cara, não é isso que ele está falando, dos esforços dele aqui, ele não está falando sobre o esforço braçal dele, ou sobre o tempo que ele perdeu. Ele está com receio de que o evangelho tenha sido pregado de forma inútil, cara. Ele está com receio de que ele expôs o evangelho, aquelas pessoas conheceram o evangelho, e elas estão negando esse evangelho hoje. Isso acontece às vezes no nosso coração, isso não pode acontecer. A gente não pode limitar o evangelho a um conjunto de regras. A gente não tem que
fazer devocional todo dia, vir na igreja no final de semana e isso é o evangelho. Cara, não se resume a isso. A gente faz tudo isso porque Jesus se sacrificou pela gente, por quem Ele é, pelo poder que Ele tem. Então, as nossas decisões aqui, que se moldam o evangelho, não é o evangelho que se molda a nossa vida, entendeu? Dá para entender isso? Que a gente, não vem para a igreja para a gente receber algo. Cara, a gente recebeu a graça de Deus, e mesmo se não recebesse, cara, a gente teria todos os motivos, simplesmente por quem Ele é, de vir aqui todo dia prestar culto a Ele, na nossa casa prestar culto a Ele. E aí, cara, com base nisso tudo que a gente viu, o que a gente pode aplicar na nossa vida? A primeira aplicação é que o nosso passado tem que ser esquecido. O nosso passado ele já foi esquecido por Deus. E se Deus deixou isso para trás, por que a gente não vai deixar? Cara, esquece o seu passado, esquece qualquer mágoa que você tem por alguém, esquece qualquer pecado que você tinha. Cara, Deus já esqueceu isso. Não fica trazendo isso de volta. Em 2 Coríntios, Paulo mesmo, que escreveu esse texto que a gente leu, escreveu isso aqui também, olha. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Cara, o que Paulo está mostrando aqui é que a gente simplesmente não esquece o nosso passado morreu, e a gente fica sem saber o que fazer. Pô, eu cometia pecado e agora o que eu faço? Cara, ele fala, eis que surgiram coisas novas. A gente tem coisas novas e muito melhores para aproveitar. Cara, a gente tem que esquecer as coisas inúteis do passado e viver com o novo de Deus para a nossa vida. E aí, cara, tem outra parada que eu sou viciado que não tem nada a ver com o 21 Pilots, que se chama hambúrguer. Eu sou viciado em hambúrguer, eu ia comer hambúrguer todos os dias da minha vida, quem me conhece sabe disso, todas as refeições eu comeria hambúrguer. E aí, cara, não sei se é impressão da minha cabeça, quando eu tinha uns 15 anos, eu acho que não existia hambúrguer artesanal. Eu tenho essa impressão, cara. Eu não sei se esse negócio é recente, mas eu acho que é. Mas, enfim, quando eu tinha uns 15 anos, eu acho que não existia. Eu só comia podrão direto. E, cara, todo dia que eu podia, eu comia hambúrguer, só que podrão e tal. E, cara, hoje em dia eu acho isso muito ruim. Só que aí um dia eu conheci o verdadeiro hambúrguer. Aí eu olhei para aquilo e falei, cara, como é que a minha vida inteira eu vivi comendo isso aqui? Isso aqui é muito melhor. Só que, cara, no Evangelho tem que acontecer exatamente o que aconteceu comigo quando eu provei isso. Hoje em dia, quando eu como um hambúrguer desse, ou quando eu penso em comer, eu falo, cara, não vou fazer isso não vai me dar mais prazer do que aquele outro hambúrguer. E, cara, o pecado não vai dar mais prazer para a gente, nem vai ser mais benéfico para a gente do que Jesus. Não vai. Não adianta a gente pensar que, às vezes, a gente vai assim, olha um pecado e fala, cara, isso vai me dar mais prazer do que buscar a Deus hoje. Cara, além de não te dar mais prazer, depois você vai ficar, cara, com o coração completamente, assim, triste mesmo pelo que você fez. Além disso, isso ainda vai te afastar de Deus. Então, cara, a gente tem que esquecer todo o nosso passado e viver com o que realmente Jesus trouxe para a nossa vida. Segunda aplicação, devemos investir no nosso relacionamento com Deus. E aí, só para explicar um pouco mais, comparando com o relacionamento mesmo de dia a dia, já tentou se relacionar com uma pessoa que só tinha interesse em algo que você tinha, ou você só tinha interesse em algo que a pessoa tinha? A pessoa queria se relacionar com você, às vezes, por algum motivo específico, assim, sobre personalidade, qualquer coisa que a pessoa gostou de você e queria ter aquele relacionamento, mas você só tinha interesse, ou vice-versa. Cara, uma hora isso vai acabar, não adianta. O relacionamento que tem, em algum dos lados, interesse, uma hora vai acabar. Isso é inevitável. Então, cara, se a gente vive assim com Deus, uma hora o nosso coração vai esfriar. No caso, já está frio, mas vai esfriar mais ainda e isso vai acabar. A gente não pode achar que a gente vai viver a nossa vida inteira assim. Primeiro que não vai, segundo que se conseguisse ainda seria errado. Então, olha o que Tiago fala aqui. Tiago 4, verso 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Cara, ele está mostrando aqui que tudo que a gente precisa, Jesus dá para a gente. Ele não está falando que a gente precisa, sei lá, ter tal carro, a gente precisa morar em tal lugar, a gente precisa fazer isso tantas vezes ao dia, ler a Bíblia tantas vezes por ano, para que Jesus olhe para a gente algum dia. Ele está falando simplesmente isso. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então, qual que é o nosso dever nisso tudo? Se aproximar de Deus, simples, a gente só tem que buscar Ele. Só. A gente tem que sentar, parar um pouco e falar, Jesus, eu quero mais de você. Só isso. A gente parar, meditar um pouco, olhar para Ele, cara, e esquecer tudo que não importa na nossa vida. É isso que a gente precisa.
E como é que é a forma mais fácil também da gente querer buscar Ele, querer esse relacionamento com Ele? Aí é a terceira aplicação, valorizando o sacrifício de Jesus. Cara, a gente tem que valorizar o sacrifício de Jesus. A gente falou no início que, cara, Ele conhece os nossos piores pensamentos, nossos medos, nossas falhas, e mesmo assim, Ele deu o próprio Filho. E Jesus falou, cara, eu entrego a minha vida, não tem ninguém tirando a minha vida de mim, eu entrego a minha vida, e Ele fez isso por amor a mim e a você. Ele morreu para ter um relacionamento com a gente. Então, como é que a gente vai viver sem ter um relacionamento com Ele? Se Ele morreu para que a gente tivesse vida, todos os dias a gente vai morrer para nós mesmos também, para que a gente tenha essa vida com Ele. Se a gente morrer para os nossos desejos, nossas inclinações todos os dias, cara, pode ter certeza, você não vai se arrepender. Você pode perguntar para qualquer pessoa aqui que tem um relacionamento com Deus, você alguma vez já se arrependeu de ter buscado a Deus? Você alguma vez já se arrependeu de não ter pecado? Cara, se isso acontece, tem alguma coisa de muito errado, cara. Quando a gente decide ter esse relacionamento com Ele, quando a gente decide morrer para nós mesmos, todos os dias, o resultado disso, cara, é uma vida íntima com Jesus, uma vida que tem Ele perto. E, tendo Ele perto, a gente vai estar sempre centrado na vontade dEle. Nosso coração vai estar sempre inclinado para o mal, só que o Espírito Santo que vai estar no nosso coração vai estar o tempo todo lutando com isso, e a gente vai ser capaz de vencer o pecado. E qual a conclusão que a gente chega com isso tudo? O Evangelho é a melhor notícia que poderíamos receber. Por consequência, temos que viver por ele todos os dias. No início a gente falou que o Evangelho é inalterável. E a gente tem que lembrar disso todo dia, cara. Se você, sei lá, sonhou que alguma coisa aconteceu e você pensou, pô, isso, cara, isso é de Deus pro meu coração, isso é de Deus. Se você for olhar na Bíblia, isso não tiver base bíblica, cara, isso não veio de Deus. Você pode ter certeza, isso não veio de Deus. Se alguém veio falar para você, pô, eu estou sentindo muito no meu coração que você tem que fazer tal coisa, ou que você não deveria fazer tal coisa. Se isso não tiver base bíblica, isso não veio de Deus, você pode ter certeza. E a gente, para saber também discernir isso, a gente não vai também ficar tudo que alguém falando para a gente, vou ver se está na Bíblia aqui, tá, não estava, então não é de Deus. A gente precisa desenvolver esse relacionamento íntimo com Ele, para que o nosso coração esteja alinhado com Ele. Então, quando a gente ouvir essas coisas, a gente vai ter certeza se é da vontade dEle ou não, porque a gente vai estar pautado na palavra dEle, nosso coração vai estar alinhado ao dEle. Então, cara, eu queria te convidar realmente a fazer seu devocional todos os dias. Isso é uma coisa que a gente conversa muito lá no Gol, eu ia falar aqui no Gol, mas lá no Gol, que é a situação do devocional, cara. Se você parar para ver, está acontecendo algo ruim na sua vida no sentido de relacionamento com Deus, assim, você está desanimado, você está sem vontade de buscar, você está sem vontade de vir nos cultos. Você tem feito devocional todos os dias? Todos os dias você tem buscado a Deus de todo o seu coração? Se você tem, é muito difícil que isso aconteça. Só que, às vezes, acontece mesmo com a gente. Só que a gente buscando todo dia, mesmo tendo essa inclinação para não vir, para não buscar a Deus, no nosso íntimo a gente vai saber que é necessário. Então, se isso está acontecendo com você, cara, eu te convido a ficar um tempo direto fazendo devocional todo dia. Se isso não mudar do seu coração, pode vir falar comigo, cara, que você não vai vir falar comigo, no caso, porque não tem como. Mas, cara, várias vezes a gente está aqui, antes da gente ouvir aqui a palavra de Deus, a gente já estava cantando várias coisas lindas assim para Ele. Caraca, dei mó cuspidão. Caraca. Mas a gente estava cantando várias coisas lindas aqui para Ele, cara. E não tem como a gente cantar isso para Ele de todo o nosso coração se a gente não tiver com o coração alinhado ao dEle. A gente precisa, cara, a gente vai cantar aqui agora de novo. Preste atenção no que você está cantando. Preste atenção, cara, no que Jesus fez por você. Preste atenção no como o Evangelho é lindo. A gente viu aqui o quanto o Evangelho é lindo. A gente não precisa de mais nada hoje. Cara, olha quantas pessoas tem aqui, olha quantas pessoas tem na nossa igreja, além de todas as outras pessoas que são cristãos no mundo todo. A gente não precisa mais ficar matando animal, uma pessoa tendo acesso a Deus tantas vezes. Simplesmente a gente precisa parar e falar com Ele, parar e olhar para Ele, que Ele vai se aproximar da gente. Vamos orar? Senhor, a gente te agradece muito por esse Evangelho, a gente te agradece muito pelo seu sacrifício mesmo na cruz, que realmente nossa vida seja pautada em você, que toda a nossa vida seja realmente alinhada com o seu coração, Jesus. Que a gente se esqueça de todo o nosso passado, de todos os nossos erros, que o seu Espírito Santo realmente enche o nosso coração
e a gente veja mudança na nossa vida, vontade de te buscar, vontade de estar mais perto de você todos os dias, Jesus. Abençoe realmente o resto desse culto aqui, Pai, que a gente realmente possa estar cantando de todo o nosso coração, que a gente possa estar prestando atenção no que a gente está cantando, que realmente a gente saia daqui diferente, Pai. Se tem alguma pessoa que ainda não foi tocada por você aqui essa noite, Jesus, que você possa estar tocando nesse momento, Jesus. Que realmente todas as pessoas que vieram aqui hoje possam sair e falar que você estava presente aqui, Jesus. É o que a gente pede no seu nome, Pai. Amém.